Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as megacidades, hierarquia urbana e cidades globais. Bom, a hierarquia urbana, então, trata-se da forma de organização das cidades. Essas cidades, elas se estruturam segundo um sistema que faz com que as menores costumem depender ou sofrer elevada influência das cidades maiores. Assim, é possível dizer que o espaço urbano mundial estrutura-se obedecendo aí uma rede em que os grandes aglomerados internacionais polarizam os centros menores. Então é importante considerar que essa relação hierárquica entre as cidades se estrutura a partir da formação de uma rede urbana, que se relaciona com a formação e consolidação do processo de globalização. Dessa forma, as relações comerciais e econômicas entre as diferentes localidades disseminam-se, integrando-se assim em uma malha de transportes e comunicações, que vai aumentando as interações e elevando aí os níveis de interdependência entre as diferentes cidades, ok? E para compreender melhor como essa rede estrutura a hierarquia urbana, os estudiosos eles costumam adotar aí uma classificação segundo o grau de importância e dinâmica econômica que uma cidade possui, bem como a sua capacidade de polarizar outros centros menores de poder, ok? Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as cidades globais. As cidades globais são os principais centros de poder do mundo. Sim, nessas cidades há grande concentração e também movimentação financeira, sedes de grandes empresas ou escritórios, filiais de transnacionais, importantes centros de pesquisas, escritórios das principais empresas mundiais e consultoria, contabilidade, publicidade, bancos, advocacia, além das maiores e mais notáveis universidades. São aqui exemplos de algumas cidades globais. Vamos ver? Nós temos Nova York, Londres, Tóquio, São Paulo, entre outras aí. Mas, ao todo, existem cerca de 50 cidades globais, são divididas por grupos chamados Alfa, Beta e Gama. Essas cidades são dotadas de técnica e conhecimento em serviços de elevada influência nas decisões vinculadas à economia globalizada e ao processo tecnológico, ok? Vamos lá, pessoal. Então, nós temos aqui as referências, são aí, na verdade, referências em infraestrutura aí necessária para a realização de negócios nacionais e internacionais, aeroportos, bolsa de valores e sistema de telecomunicações, além de uma ampla rede de hotéis, centro de convenções e também eventos, museus e bancos. Possuem serviços bastante diversificados, como jornais, teatros, cinemas, editoras, agências de publicidade. E a instituição responsável aí por classificar as cidades como global ou não é uma Universidade de Londres em uma fase inicial e posteriormente aperfeiçoada pelo Grupo de Estudos de Globalização e Cidades Globais. Atualmente são reconhecidas mais de 50 cidades globais, divididas em 3 grupos conforme o grau de influência e também de importância mundial. A Europa, na verdade, é o continente que mais possui cidades globais. As cidades mais influentes do mundo foram classificadas em diferentes nomenclaturas, que são as 3 diferentes nomenclaturas, que são elas Alfa, a Beta e Gama. Sendo a classe Alfa as cidades de maior influência no planeta, a Beta a intermediária, a Gama corresponde aí às cidades globais, na verdade de menor expressão. Então no grupo Alfa é representado aí pela cidade de Londres, Nova York, Paris, Tóquio, Los Angeles, Chicago, Frankfurt e também nós temos Milão.
Já o grupo beta, nós podemos destacar algumas cidades como São Francisco, Sydney, São Paulo, Cidade do México, Madrid. E gama encontram-se aí as cidades menos influentes entre as globais, atualmente são em torno de 35, e estão aí o Buenos Aires, Pequim, Munique, Caracas, Roma, Berlim, Amsterdã e também Miami. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre metrópoles nacionais. Essas são as aglomerações, né, metropolitanas constituídas aí pelas principais cidades de rede urbana em um determinado país depois das cidades globais, certo? Então, geralmente, essas cidades, elas concentram a maior parte da população e também as principais infraestruturas, que são, na verdade, economicamente mais dinâmicas, né, em seu entorno. Então, trata-se aí de localidades economicamente centrais que influenciam as metrópoles regionais e as cidades médias. E no Brasil, alguns exemplos, né, de metrópoles nacionais são o Porto Alegre, né, que nós temos uma metrópole, Curitiba, uma metrópole, Salvador, Recife, Belo Horizonte também, ok? Bom, a dinâmica então das metrópoles nacionais nem sempre ela é acompanhada aí pela estrutura econômica de seus países. Então, por essa razão, nem sempre as redes de cidades elas são plenamente estruturadas, o que é, na verdade, bastante comum em países subdesenvolvidos. Então, no Brasil, por influência histórica aí, o desenvolvimento urbano, ele foi muito concentrado no Sudeste, propiciando o crescimento das capitais da região. Por outro lado, o país vem aí registrando sucessivos avanços nos últimos anos, no sentido de fazer aí emergir novas centralidades a fim de melhor substanciar a questão da rede urbana. Uma mesma cidade eventualmente pode, claro, acumular títulos, né, de metrópole nacional e de cidade global. Mas essas metrópoles regionais, pessoal, metrópoles regionais são os centros secundários de um poder econômico no contexto de uma economia nacional. Então, geralmente, ela possui uma nula representatividade em nível internacional e costuma aí influenciar as pequenas cidades das regiões próximas à própria localização. Então, apesar disso, nós temos aí um importante papel, né, na economia, uma vez que ajudam a difundir mercadorias, serviços e demais elementos aí advindos dos principais polos de poder, ok? Além disso, gostaria de falar também que contribui aí para o direcionamento de matérias-primas, né, e recursos rumo a metrópoles nacionais e a metrópoles globais. Pessoal, alguns exemplos aí de metrópoles, nós temos as metrópoles regionais, que são as cidades de Goiânia, Belém, Manaus, Maceió, Campinas. São as metrópoles regionais, ok? Ok? Por hoje é só, pessoal. Até mais!